uma campanha, né? Essa campanha é: o mundo fecha a porta, Deus abre caminhos. Por mais que o inimigo ache que ele pode, com você ele até pode, mas com Deus na sua vida ele não pode. Então, ainda que a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa dificuldade dê ou demonstre ou até declare fragilidade para nós termos graça para vencer, o Senhor não tem. Ele é forte, poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo, santo. E aí que a coisa vira, que a coisa pega, né? Então, em nome de Jesus, acredita nisso. Hoje eu coloquei como tema: santificação para o novo caminho. Diga: santificação para um novo caminho. Eu vou usar a vida de alguém que você já conhece, chamado Josué. Alguém já ouviu falar de Josué? Não é o vizinho, não é o amigo, esse aqui é da Bíblia, né? Tá aqui. E aqui no capítulo 3, deixa eu ler para você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você lê também. Se não tiver, deve colocar ali no telão. Olha o que diz Josué capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, que os seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué ao filho de Israel, aos filhos de Israel: chegai-vos vós para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, heteus, heveus, perizeus, gigazeus, e aos amorreus e aos jebuseus. Amém? Amém? Deus estaria dando um livramento para eles. Josué não era uma pessoa ignorante quanto a Deus e as manifestações de Deus. Ele era alguém que conhecia como é que funcionava isso. Ele era alguém que ouvia Moisés, estava perto de Moisés, e quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, ele ficava no pé do monte. Teve uma das vezes que ele ficou 40 dias no pé do monte, esperando Moisés. O povo abandonou, mas ele não. Ele ficou lá, porque ele tinha uma convicção. Ele sabia que ele precisava seguir a palavra de Deus, a verdade. Ele usou a sua fé, a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus, disponibilizando a sua vida a servir o líder Moisés. Olha que coisa engraçada. Josué nunca falou até então diretamente com Deus. Josué nunca viu diretamente Deus. Mas Josué obedecia a Moisés e honrava a Deus com o comportamento dele. Apesar de ele nunca ter chegado na proximidade de ir lá falar com Deus, nunca ter podido trocar alguma palavra com Deus, ele sabia que Moisés era escolhido por Deus, era o líder dele, era alguém que estava sobre a cabeça dele, e que ele, obedecendo a Moisés, ele estaria honrando a Deus. Se a gente trouxesse isso para os dias de hoje, como ficaria? Como será que ficaria o nosso coração? As pessoas todas hoje dizem que conhecem a Deus, todo mundo diz que fala com Deus, todo mundo diz que já teve um momento de intimidade com Deus, e muitas pessoas não obedecem aos seus líderes. E aí? Como é que fica? Porque ele nunca pôde colocar os olhos em Deus, nunca pôde falar com Deus, não teve uma Bíblia para ele ouvia Moisés orientá-lo, e ele era fiel àquele que Deus deu a ele como líder. Por causa disso, ele foi escolhido como sucessor
de Moisés. No capítulo 1 fala o quê? Deus falando agora com Josué. Agora Deus fala com Josué. Até então ele não falava. Mas agora ele fala: assim como eu fui, Moisés deu César morto, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ele começa a mostrar que o que Josué fez de ser fiel ao líder dele, valeu a ele assumir o lugar de Moisés. Não foi ele ser aquele que talvez sacrificasse mais, aquele que desse oferta, aquele não. A obediência dele ao líder provocava o coração de Deus, ao ponto de Deus olhar para ele e respeitá-lo e colocá-lo em primeiro lugar. Foram 12 príncipes que foram escolhidos para ir avistar a terra. Você lembra dessa história? Então quer dizer que tinha pelo menos 12 pessoas que tinham a mesma facilidade que tinha Josué. Josué e Caleb disseram não para a visão distorcida. Então agora, mesmo que não fosse os 12, ou melhor, que não fosse aqueles outros 11, ainda tinha mais um para se comparar com ele, Caleb. Mas o Josué, ele era mais afim, mais próximo, mais fiel, mais determinado, mais, vamos dizer assim, servo de Moisés. Ele estava lá à disposição para ajudar o líder dele a ter intimidade com Deus. Você já pensou se alguém dissesse isso para você? Hoje você vai ficar à disposição do seu líder. Ele vai ter intimidade com Deus. Ele vai receber a manifestação de Deus. Ele vai ser tocado por Deus. Falei, eu vou ficar aqui ajudando e não vou ganhar nada com isso? Não vou levar nada com isso? Ele não tinha esse coração. Ele acreditava, se Deus deu a mensagem para Moisés, então eu vou ajudar Moisés a cumprir aquilo que foi determinado. Se você olhar para a vida de Josué, ia notar que ele não fala da fidelidade e lealdade de Josué diretamente com Deus. Ele não fala: Josué, como você foi fiel a mim, como você foi leal a mim. Não. Ele reconhece a fidelidade e a lealdade de Josué a Deus, reconhece com Moisés. Isso é muito importante você entender se quiser a tua vida transformada. Porque tem muita gente que diz assim: nós estamos vivendo um tempo diferente. E na verdade Jesus disse o contrário. Eu não vim para tirar ou descumprir a lei, eu vim para fazer cumprir. Eu não vim para derrogar, eu vim para fazer cumprir o que está escrito lá. Então muita gente não quer saber do Velho Testamento, não quer saber das bases, mas uma casa só fica em pé porque ela tem alicerces. E o Novo Testamento tem alicerçado no Velho Testamento. O próprio Jesus, ele prestava atenção no que? Nas orientações que existiam para os judeus, porque afinal de contas, antes dele vir, toda a base era judia, era voltada para aqueles heróis da fé, vamos dizer assim. E ele seguia fielmente cada um deles, respeitava cada um deles. Por quê? Porque ele sabia que tudo que foi feito com os patriarcas serviu de base para ele fazer o que tinha que ser feito depois. Muitas das profecias do Velho Testamento se cumpriram no Novo Testamento, para mostrar como há uma ligação entre uma coisa e outra. Josué adestrou o seu caráter em servir o escolhido de Deus. Ele fez o quê? Adestrou o caráter dele. O que quer dizer adestrar? Você pega um cachorro, e o cachorro, ele corre pelo quintal, ele entra na cozinha, ele morde teu chinelo, ele come o que você largar, mas aí vem uma pessoa chamada adestradora, treinadora. E o que ele faz? Ele começa a ensinar para o cachorro que isso não pode, aquilo não deve, e o cachorro para na porta da cozinha, mas não entra. Ele olha para o teu chinelo, mas não come. Ele começa a obedecer, andar do seu lado na rua, mas não foge. Ele foi adestrado, ele foi treinado. Ele começa sendo ensinado ao ponto de ser treinado. E depois daquilo, ele sabe, ele conhece a voz de comando do seu líder. Ele vive ali um amor especial. O cachorro não costuma trair o seu líder. Ele cria fidelidade e lealdade. Quando nós olhamos para isso, nós vemos Josué adestrado para essa situação, preparado. Ele nunca entrava em contato direto com Deus,
Porque Deus não quebra os seus princípios. Deus não quebra princípio. Se Deus colocou Moisés para ser cabeça, se colocou Moisés para ser aquele que ia falar, ele não ia falar assim: agora eu vou falar com o Zé, com o Pedro, com o Antônio, com o Manuel, com o João. Peraí, quem nós vamos obedecer? A única vez que a gente vê alguém dizer que era tão santo quanto Moisés foi a família de Coré. Coré foi até ele e falou: olha, Moisés, nós somos tão santos quanto você. E aí Moisés falou assim: peraí, eu estou aqui obedecendo a voz de Deus. Ele falou: não, você é judeu, nós somos judeus, você passou pela dificuldade, nós passamos pela dificuldade, eu já fiz música, minha família faz música, adora a Deus, então não existe essa razão de você dizer que é mais santo ou que tem alguma coisa a mais. E aí Moisés vai orar e falar com Deus, e chora para o Senhor e diz para ele que não entende o que está acontecendo, mas se é verdade que Deus escolheu ele, que desse um fim bem diferente para Coré. Deus fala para ele: vou abrir a terra e vou engolir todo mundo. Moisés fala para Deus: Senhor, não é justo, tem pessoas ali que estão tipo Maria vai para as outras, perdidas no meio do caminho. Ele falou: então vá lá e avise eles, que quem quiser fique com Coré, quem não quiser saia de perto dele. E na Bíblia diz que quando saíram de perto, a família de Coré ficou e mais algumas pessoas, a terra se abriu e engoliu ele. Mas por que fez isso? Porque Deus não quebra princípios. Se Deus falou que aquele é o líder, aquele é o líder. Se Deus falou que vai fazer, ele é fiel para fazer. Ele tem uma só palavra. E é isso que faz da gente convicto, determinado. Porque se Deus é fiel assim, Ele nunca vai mudar no meio do caminho e te largar na mão. Nunca vai te abandonar no meio de uma dificuldade. Porque quando você reconhece Ele como Senhor e honra Ele, Ele vai responder a você diante da sua petição, diante da sua obrigação, diante da sua declaração de fé. Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que Josué amava Deus. E Deus amava Josué. Mas ele sabia que não deveria entrar nesse meio e começar a falar com Josué se ele tinha colocado Moisés para ser líder. Ele deixava as coisas do jeito que estão. Josué demonstrava sua fidelidade a Deus através da verdadeira lealdade a Moisés, aquele que foi escolhido por Deus. Porque se Deus escolheu aquele homem, se Deus colocou aquela pessoa, se Deus deu uma orientação, se Deus deu os 10 mandamentos, se Deus colocou alguns princípios, não existe quem possa desfazer o que Deus fez. Ele fixa essa posição exatamente para que a gente saiba onde nós vamos chegar. Ele fixa essa posição para que de repente daqui a 200 anos, 1000 anos, sei lá eu quantos anos, 10 mil anos, o dia que houver, como diz a Bíblia, o arrebatamento da igreja, for tirar a igreja da terra, como é que nós vamos ser avaliados? Pelo José, pelo Antônio, pelo pastor 1, pelo pastor 2, pelo pastor 3, pelo pastor 4? Não, nós vamos ser avaliados por aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que ele é fiel à palavra dele, por isso que ele não muda. Porque se ele mudasse, então já teria gente que teria sido prejudicada, né? A lei aqui no mundo, nosso mundo secular, muda de acordo com o juiz, muda de acordo com as pessoas que estão comandando, muda de acordo com o país, muda de acordo com a boa vontade, muda de acordo quando a pessoa é gay, não é gay, vai mudando, vai mudando, vai mudando. A de Deus não muda, é a mesma. Ele era, ele é, ele sempre será. Ele não muda, não importa o tempo. E isso faz a gente se sentir em paz, né? Deus mostrava o seu amor por Josué através da vida de Moisés. Você lembra quando de repente Moisés falou assim: Josué, nós vamos ter que descer uma batalha, você vai, eu vou ficar em cima do monte e eu vou ficar orando. Enquanto eu estiver com as minhas mãos levantadas, você vai estar vencendo. Se minhas mãos abaixarem, você vai ser derrotado. Você imagina? Que situação, que confiança. Josué agora lá embaixo, olhando para alguém de muita idade, em cima do monte, cansado, com os 2 braços levantados, muitas horas, e aí o braço dele começava a baixar, e o povo de Israel começava a perder a guerra. E aí Hur e Arão olham para aquela situação, buscam lá, pegam uma pedra grande, colocam Moisés sentado, e cada um deles agarra o braço de Moisés, de um lado e do outro, segurando, para que não abaixasse o braço, porque eles sabiam
Moisés declarou, falou com Deus e estabeleceu que o braço levantado era a vitória do povo, braço abaixado era a derrota. Então agora, se há uma fidelidade na palavra declarada, aquele braço tem que ficar levantado até que haja o final da vitória. Levou o dia inteiro, mas eles seguraram o braço de Moisés e o povo de Israel, Josué, ganhou. Essa batalha foi dada a ele como vitória. Isso é para a gente ver como Deus não muda de opinião, mesmo no meio de uma situação delicada. Você imagina naquela hora Deus podia falar assim: não, vamos mudar agora a história. Moisés, fala assim: ó, eu vou deitar no chão, enquanto eu estiver deitado, meu povo ganha guerra. Quando eu levantar, meu povo perde. Então ele vai ficar deitado, pode até dormir e pronto, ganhou. Deus fala: não, o que foi estabelecido não é isso. O que Deus estabeleceu para a tua vida não é derrota, não é vergonha, não é passar por apertos e dificuldades e ficar nela, mas é você estar posicionado, muitas vezes com sacrifício, muitas vezes com força, com determinação, mas pela fé, ir até o fim e receber a tua vitória. Você precisa entender esse mistério, porque é nele que nós vamos ver toda a manifestação de Deus. Deus mostrava esse amor por ele. Deus só abre novos caminhos para aqueles que são fiéis aos seus líderes, aos princípios de Deus. Não adianta, Deus não tem parte com engano, não tem parte com qualquer conversa, não tem parte com eu acho, com talvez, não tem parte com as pessoas que fazem de conta, e tem parte com as pessoas que estão lutando para cumprir os princípios. A base aqui que nós vimos é a obediência de Josué a Moisés, fazer exatamente o que estava sendo ordenado, nem mais, nem menos, exatamente aquilo. É só para você ficar aqui, fica aqui, para descer e guerrear, e enquanto você está guerreando, eu estou com o braço levantado, tá bom, não muda. E essa não mudança trouxe para ele vários sinais da glória de Deus. Teremos que ter atenção para alcançar um novo caminho que Deus tem para nós. Deus tem um novo caminho para você, Ele está abrindo caminhos, e não é um caminho comum. Quando nós vemos agora há pouco, ele falou o quê? Que era um caminho pelo qual eles nunca tinham passado. Meu irmão, Deus tem coisas sobrenaturais que estão acima do seu conhecimento e do seu entendimento. Deus tem coisas tão poderosas que muitas vezes a gente está tão acostumado com a nossa mesmice, com as coisas comuns, que quando aparece algo diferente, tem gente que quando olha assim uma situação fala: isso daí já está claro que vai cair, que vai perder, que essa doença vai fazer isso, que vai fazer aquilo, porque ele olha com os olhos carnais, olhos humanos. Mas quando nós tiramos os nossos olhos da terra e colocamos os nossos olhos no céu e enxergamos o tamanho do poder do Deus que nós servimos, então o impossível se torna possível. Aquilo que não tinha como acontecer, agora tem. Aquilo que não dava, não tinha forma, agora vai ter forma, agora vai ter condição, agora vai ter autoridade, agora vai ter libertação, transformação. Mas por quê? Porque Deus é soberano, maior, tremendo. É isso que precisa entrar no nosso coração. Um caminho com Deus passa por santificação. E a santificação passa por comportamentos de obediência, lealdade, fidelidade, amor, abnegação, conhecimento dos propósitos de Deus. Repete comigo: a santificação passa por comportamentos de obediência, lealdade, fidelidade, amor, abnegação, conhecimento dos propósitos de Deus. Porque eu preciso tirar de dentro de mim tudo que não honre a Deus, tudo que não seja voltado para Deus, tudo que não melhore o meu relacionamento com Deus. Nós estamos no mundo, estamos aqui, e o mundo jaz no maligno. O mundo está aí, o diabo está operando à vontade. Puxa vida, e por que Deus já não dá um catinho de paco nele, derruba ele? Amados, porque Deus deu essa liberdade para você, Ele deu autoridade para você. Só que o ser humano, desde a sua origem, ao invés de seguir a Deus, vem seguindo as coisas que satisfazem a sua carne. Ao invés de ele ouvir a voz de Deus, ele prefere ouvir a voz do mundo.
Então não é Deus que está errado, são os seres humanos que estão fora do propósito. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós nos santificamos para entrar na presença de Deus, para viver a promessa de Deus, para ter aí não só um dia, mas uma permanência em Deus. É isso que muda a história. Então a primeira coisa que nós podemos perceber é que nessa palavra, primeira coisa, eu tenho que ter preparo. Para chegar a esse novo caminho eu tenho que ter preparo. Josué 3:1 diz assim: levantou-se e foi Josué de madrugada, partiu de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Eles tiveram preparo, eles saíram de Sitim, eles foram para esse lugar, e ali eles ficaram quantos dias? 3 dias. Sabe que Deus trabalha muito com o número 3, né? Pai, Filho, Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Se a gente for começar a observar na Bíblia, tem muita coisa nesse sentido, mas eu não quero entrar nisso. O que eu quero mostrar para você é que ele estava declarando que é necessário ter um preparo, esforço, prioridade. Ele colocou aqui, levantando de madrugada. Às vezes nós queremos as coisas de forma fácil. Nosso preparo para as batalhas são muito mais esperando dormir do que lutar. E quantas vezes você já ouviu a gente falar assim: olha, quando você vai entrar numa briga espiritual, comece a fazer jejum, ou comece a acordar num período da noite, às 3 da manhã, por exemplo, ajoelhar lá durante 15, 20 minutos e mostrar a Deus que você está em sacrifício, que você está fazendo algo diferente, que você está buscando Ele num tempo que você costumava descansar, que você está abrindo mão do descanso para mostrar o quanto Ele é importante na sua vida. Você começa a mudar a sua configuração, você começa a valorizar as coisas de Deus. Tem gente que até hoje não conseguiu ler a Bíblia uma vez, está na igreja há 5 anos, nunca conseguiu ler a Bíblia inteira. Ah, mas sabe o que é, irmão? Eu não estou querendo achar culpados, eu estou querendo dizer para você que esse sacrifício de você orar, de você ler a Bíblia, de você conhecer os princípios de Deus, a palavra de Deus, vai te ajudar na hora que você for fazer o quê? Lutar contra o inimigo, que você for requerer a mudança na tua casa, for pedir no teu trabalho, for pedir na tua saúde, você vai saber aquilo que já tem determinado por Deus. Tem coisas que nós precisamos saber que Deus já determinou. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Está na Bíblia. Então, se eu busco a Deus, se eu busco estar na palavra, na justiça de Deus, justificado por Deus, todo o restante terá que vir da minha vida. A minha oração muda, a minha posição de oração muda. Eu preciso começar a viver a palavra de Deus. Por isso o preparo. Ficaram 3 dias naquele local. Deus sabia, eu preciso primeiro acalmar o coração deste povo, porque nós vamos ter uma luta, nós vamos ter que entrar depois de Jericó, não vai ser fácil, mas eu preciso que eles estejam ativados. Eles vão ter que atravessar o Jordão, e eu vou abrir o Jordão para eles passarem, mas se simplesmente eu abrir o Jordão, eles não vão entender o que aconteceu. Eu preciso fazer com que eles entendam que eu só vou poder operar na vida deles através da santificação. Santificação quer dizer assim: eu abandono os meus pecados, e quando eu jogo fora os meus pecados, me livro deles, eu venho para perto de Deus. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, se eu me santificar, eu estou tirando o pecado. Se eu tirar o pecado, eu volto a ter intimidade com Deus. Essa é a importância de entender o que estás fazendo. Segundo, saber seu objetivo. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Amado, quem não tem objetivo com Deus nunca vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele tem que entender quem é Deus.
Ele tem que entender qual é o objetivo. Ele tem que entender o que é que Deus está preparando. Eles estavam aqui abertos a ouvir, a serem orientados. E nós, através da Bíblia, temos que começar a nos permitir ser orientados, fortalecidos, renovados, preparados, estabelecidos mesmo para coisas maiores. Fique atento, você tem que se mover no objetivo para alcançar o propósito. Se você não sabe qual é o objetivo, você não vai se mover no objetivo. Tem gente que cada dia faz uma coisa diferente. Um dia ele ora porque ele está com um problema físico, outro dia ele ora porque ele está com um problema na família, outro dia ele ora porque ele queria uma porta de emprego diferente, outro dia ele ora porque ele diz que o salário dele não é bom, outro dia ele atira para todo lado e não chega a lugar nenhum. Nós precisamos ter foco, ter objetivo. Nós precisamos nos determinar a entender que se eu não me mover no objetivo, eu não alcanço o propósito. Nós temos aí caminhos para trilhar para poder chegar a um lugar determinado. Pense um pouquinho. Qual é o local que você precisa chegar? Qual é o caminho que você precisa que Deus abra? Não sei, qualquer um não, irmão. Às vezes o pessoal vai pedir oração para mim ali, chega lá e fala assim, eu falo, pelo que você quer que ore? Ele fala por tudo. Quando ele fala para ele orar por tudo, o que ele está dizendo? Que ele não sabe nada. Ele não sabe nada. A minha vida está toda ruim. Você está de pé. Você já está de pé, filho. Está respirando? Não está toda ruim. Tem alguma coisa boa no meio desse troço. Então, quando eu começo a focar, quando eu começo a ter objetivo, quando eu sei qual é o propósito, eu tenho um caminho para buscar, eu sei o motivo da minha oração, eu sei o que eu posso buscar. Um exercício legal para se fazer é bom buscar os versículos da Bíblia que falam relativo à minha necessidade. De repente eu tenho um problema de saúde, vou buscar todos os versículos que falam referente à saúde, para saber o que Deus já fez. E se Deus já fez, Ele continua fazendo. Não, eu tenho um problema no meu relacionamento, Deus já fez, continua fazendo. Eu tenho um problema no meu trabalho ou na minha área financeira, Deus já fez e Ele vai continuar fazendo. Eu preciso abrir isso dentro do meu coração para levantar a minha fé, estabelecer aí o meu objetivo, sabendo que eu vou chegar no propósito. Eu vou chegar, não vou parar pela metade. Eu tenho a convicção que o mesmo Deus que operava continua operando. Ele vai continuar. Até a vinda de Jesus, Ele vai continuar fazendo coisas tremendas. Tremendas. Então não fica fora. Será que você tem observado seu sacerdote seguindo fielmente a Ele? Porque de repente tem gente que fala assim, o senhor ora comigo, eu estou enfermo e tal. Daí a gente ora. E depois o que a pessoa faz? Vai para casa, esquece tudo. Quantas vezes eu profetizei para pessoas, fui usado por Deus, e a pessoa não teve nem a dignidade de levar a sério a profecia, de ir atrás, de correr atrás. Não. Deus falou para você que vai fazer isso. Será? Nossa, apóstolo, até eu vou sentar para esperar essa. Senta não, cachorro, vai passear. Porque se você não está ligando para o que Deus está falando, você nem merece receber o que Ele quer dar. A primeira coisa é Deus falar em você se levantar, se posicionar, acreditar, ir atrás, buscar aquilo que Deus está falando. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Mas só que uma coisa é certa. Até o provérbio lá diz, vai ter com a formiga, ó. Deus não está aí para ficar empurrando, marmando, não. Ele fala, você quer, levanta, põe-te em pé. Aí é outra coisa, vai atrás, busca, acredita, assume, porque Deus vai fazer. Ele vai fazer. Nós muitas vezes deixamos as oportunidades de seguir as orientações, né? e de assumir o novo caminho, porque Deus quer dar um novo caminho, mas Ele quer que você se prepare. Eles deveriam seguir fielmente a presença de Deus. O que representava a presença de Deus naquela época? A arca. Lembra a arca do concerto? Ela representava a presença de Deus. Podia pôr a mão na arca? Quem pôs?
morreu. Caiu um raio, raspou ele no meio, usado. Agora, você sabe por quê? Porque a arca representava a presença. E Deus é santo. E Ele jamais vai permitir que alguém imundo toque uma coisa santa. Não existe. Então quando eles falavam assim, ó, primeiro você fica atento, você presta atenção, vocês vão seguir fielmente a arca. Fica declarando que a presença de Deus estará sempre com os sacerdotes. Eles colocaram isso lá. Os sacerdotes que vão carregar a arca. E nem é direto com a mão, eles punham um varal, punham lá, né, uma madeira especial, e eles seguravam naquela madeira e levaram a arca. Agora, muitas vezes as pessoas olham para o sacerdote e falam assim, eu nem sei se ele está em pecado, se ele não está. Eu não sei se... Amado, Deus cuida desse detalhe. Não precisa da sua ajuda. Aliás, você nem tem capacidade para isso, mas não precisa da sua ajuda. Se um dia ele achar que tem alguém na obra dele, brincando com as coisas dele, de repente o cara pode ter uma opção de problemas. Muitos problemas. Então, peraí, não se preocupe com isso. Se preocupe em acreditar que Deus ainda é Senhor. Por quê? Porque se Ele é o Senhor das igrejas, se Ele é o Senhor dos sacerdotes, dos levitas ou dos músicos, quando Ele achar que tem uma hora que Ele fala assim, não dá mais, Ele para, Ele breca. Quando Ele achar que não dá mais, Ele mesmo toma atitude. Não precisa da nossa ajuda, nós precisamos ser fiéis. Josué não ficou tentando perguntar. Você sabe, a Bíblia diz que Moisés foi falando para ele, depois que eles estavam lá no deserto, que ele tocasse na rocha. E ele foi lá e bateu na rocha. E disse que Deus não se agradou disso. Agora, é um erro que ele teve? Mas por causa disso, deu direito a Josué de falar, esse cara bate na rocha, Deus manda ele tocar, quem ele pensa que ele é, o que ele não é? Pensa bem, Deus queria pessoas que seguissem o propósito, e não pessoas que fossem julgar. Para julgar já tem Satanás, já tem o diabo para julgar. Então a obediência é uma coisa especial. Ninguém poderia tocar na arca na presença de Deus, por isso deveriam seguir os sacerdotes. Será que você sabe qual é o seu objetivo na igreja? Só vi glória a Deus assim, sei, não vi nenhum. Qual é o seu objetivo na igreja? Qual é a sua posição? Siga o seu sacerdote, você vai estar na presença de Deus. Você já me viu roubando? Já me viu por aí gandaiando? Já me viu com uma garrafa de cerveja em algum lugar aí, falando bobagem? Já me viu contar piada suja para alguém? Já me viu traindo minha mulher, qualquer outra coisa? Pois é, irmão, faça o que eu faço. Acredite que o teu comportamento muda a tua casa, muda a tua vida. Mas o senhor nunca teve problemas? Sim, tenho, mas eu lido com eles conforme a Bíblia ensina, conforme a Bíblia orienta, e não conforme a satisfação da minha carne. Então o sacerdote tem que ter uma responsabilidade e um objetivo: levar o povo até Deus. Quando Moisés estava com aquele povo, ele ia levar o povo para a terra prometida, a terra que manava leite e mel, Canaã. Essa é a nossa obrigação. Apóstolo, mas e se de repente o senhor errar? Irmão, quando eu errar, você já deve ter errado umas 20 vezes. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Agora, será que você está prestando atenção no ensinamento ou procurando os defeitos? O que você está procurando? Porque de repente você vai na escola, eu lembro nitidamente, naquele colégio, um professor que a gente tinha muita amizade, brincava até com ele entrou na sala e fez uma conta lá, 3 números em cima, 3 embaixo, papai, e errou na conta de propósito. 80% da classe gritou. Que é isso? O que está acontecendo? O senhor errou aí. Ele falou, gozado, eu estou aqui há mais de 6 meses fazendo o que é certo, ninguém falou nada. Primeira vez que eu erro uma conta aqui, todo mundo se levanta. E aí eles até uns termos um pouco mais pesados, mas o que ele queria dizer? Aprenda o que é certo e não fique procurando os erros. Olha para a Bíblia, irmão. A palavra de Deus
é sincera, é objetiva, é real, é verdadeira, e Deus vela pela sua palavra, ela não muda. Tenha essa certeza. Terceiro, obedecer os princípios. Haja contudo entre vós e ela a distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. O côvado dos antigos egípcios media 50 centímetros, já os romanos 45. Não importa muito, mas em média dá de 900 a 1000 metros de distância. É longe pra caramba, né? 900 metros é longe, mas é o que ele falava: você não vai chegar nem perto de estar do lado, você vai ficar lá atrás. Você vai aprender observando, você vai aprender vindo e vendo os sacerdotes carregando a presença de Deus. Ah, mas não tem mais. Mas eu sou primo do tio, do avô, do 900 metros para trás. Não importa, mas eu sou o cara que dá uma oferta na igreja. 900 metros para trás. Na frente, Deus e os sacerdotes. O restante, para trás. Quando a gente entender isso, nós vamos entender que nossas declarações, como disse a palavra lá, né, são como trapos de imundícia, porque a gente quer se desculpar o tempo todo, achar motivo, achar isso, achar aquilo, e Deus fala isso, negativo. Obediência, seguir os critérios. Devemos obedecer os princípios contidos na Bíblia, obedecer e respeitar os mandamentos do Senhor, obedecer e respeitar os líderes de Deus, porque Ele nos deu para abençoar, porque não há liderança que não provenha de Deus. Não existe um líder, nem dos piores nem dos melhores, que não tenha autorização de Deus para ser. Porque se Deus não quer, não acontece. Diz que não cai uma folha da árvore sem permissão. Ou seja, o homem escolhe caminhos errados e Deus deixa. Ah, mas por que ele não bloqueia? Porque se ele bloqueasse, talvez não existisse nenhum de nós. Porque fala a verdade, você nunca pecou? Você nunca errou? Deveremos sempre seguir os sacerdotes à presença de Deus, nunca deveremos estar ao lado ou passar na frente e na orientação, nem de Deus e nem dos sacerdotes. Uma das coisas mais difíceis que tem na igreja hoje, um líder chama um grupo para conversar e diz qual é o propósito, e os liderados entram na visão da democracia. Vamos todos votar, vamos dizer o que é certo. E aí a gente vai na Bíblia e vê Jesus conversando com eles, né? Jesus falava: ô Pedro, o que você acha? A gente deve ir ou não? Ô João, o que você acha? É melhor a gente curar aquele lá ou não? Ou, é assim que ele fazia? Quem recebe a orientação de Deus, já sabe o que Deus quer. Já sabe. Os liderados estão em volta para ajudar a fazer acontecer. Mas é muito difícil explicar isso para os seres humanos de hoje. Porque a geração Y, X e etc., né, os adaptados da vida, eles estão aprendendo em escola, estão aprendendo em casa. Em casa? Quantas vezes você viu jovens, adolescentes que foram contra professores e o pai foi lá e brigou e falou assim: eu que pago essa escola. E aí o garoto cresceu mais ainda em cima da situação. Por que acontece isso? Porque ao invés de entender que alguém mais maduro tem mais capacidade, ele entende que ele pagou e não importa se ele está certo ou errado, ele pagou. Hoje nós estamos com essa dificuldade dentro das igrejas. Quando um líder fala, todo mundo dá palpite. Ixi, palpite, meu irmão. Às vezes dá vontade de chamar as pessoas e falar assim: top, pega, né, faz, só traga o resultado, tá bom? Aí foge tudo. Por quê? Porque não é fácil você conseguir fazer o que é certo, o que Deus quer, quando você tem liderados que não querem as coisas de Deus, querem as coisas da carne, querem satisfazer. O que é caro e o que é barato? O que é pesado e o que é leve? O que é grande e o que é pequeno? O que você acha? Depende.
aquele monte de água, aquele tal de mar vermelho se abriu. Era pesado? Se dependesse de algumas pessoas, quando Moisés falasse assim, nós vamos abrir o mar, ele ia falar o quê? Moisés, deixa de ser louco, cara. Vamos embora. Vamos cair fora daqui. Vamos correr pela margem aqui, ó. Vamos correndo pela beirada aqui, ó. A gente some e ninguém vai ver. Nós estamos esquecendo muitas vezes de, ao invés de olhar para o tamanho do problema, lembrar quem é o Deus da sua vida. Lembrar o que Deus tem como promessa na sua casa, na sua família, na sua igreja, no meio das pessoas. O que é que Deus está dizendo que vai fazer? É pesado? É caro? Não existe isso, porque milagre não se explica. Milagre a gente vive. Se Deus falou que faz, é porque Ele faz. Se Ele falou que liberta, é porque Ele liberta. Se Ele falou que restaura, é porque Ele restaura. Se Ele falou que transforma, é porque Ele transforma. Se Ele falou que virá dinheiro, virá dinheiro. Não é assim, Bruna? Você achava que ia morar onde você está morando? As coisas vêm de uma maneira que às vezes, se você prestar atenção, até na família, às vezes o pessoal fala, vocês vão entrar no buraco, isso vai ficar pesado. Não faça isso. Não, eu fiz todas as contas. Você só esqueceu do detalhe, perguntou para Deus, chamou a presença do Senhor. Se Ele diz que vai, é porque vai. Mas também se Ele disser que não vai, você pode ter todo o dinheiro do mundo, porque não vai. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então eu estou mais acreditando no poder dEle, porque diz que Ele abre porta, não tem porta. Então eu preciso acreditar. O que faz falta para nós é isso: obedecer e respeitar os mandamentos de Deus, entrar na visão de Deus. Ele falou, não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Amado, nós hoje não estamos querendo ouvir a voz de Deus. Nós estamos querendo ouvir a voz do coaching. Hoje tem coaching de tudo, sim ou não? Tem coach financeiro, coach da saúde, coach do corpo, coach. Então o pessoal hoje quer ouvir a voz do coach, mas de repente ele pergunta para Deus, e Deus fala assim, não filho, não vá por esse caminho, eu vou abrir um caminho muito mais excelente para você, eu vou mudar essa estrutura, mas você faz o seguinte, você espera e daqui a pouco a gente vai realizar. E aí a pessoa tem que ter paz no coração o suficiente para acreditar no poder de Deus. E aí é complicado, irmão, porque aí começa a aparecer todo mundo para dar palpite. Não é para o caminho, não, calma. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. É versículo, tá? Não é empolgação, é versículo. Maior é aquele que está contigo. Então, se Deus está na sua vida, coisas grandes vão acontecer. Mas eu preciso ter paciência, precisa. Eu preciso ter paz, precisa. Eu preciso acreditar, precisa. Eu preciso esperar, precisa. Porque Ele vai operar. E a maneira dele operar não é a minha maneira. Você imagina deixar sair o povo, e o povo vai por ali, vai por aqui, vai por ali, e coloca eles de frente com o mar. Fala, pô, Deus não está vendo o que Ele está fazendo? Levar todo mundo de frente com o mar. Poxa, agora o que vai fazer? Está vindo aí o faraó e todos os seus soldados, moçada bem armada, preparada. E aí Moisés vai choramingar para ele, Senhor, o que a gente faz agora? Ele falou, diga o povo que marche. Marchar para onde? O que é que você tem na mão, Moisés? Usa. Quando ele levanta o cajado, o mar se abre. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que Deus tem tudo preparado. Mas o mais interessante é que o pessoal estava vindo com carroça, com cavalo, soldados preparados. E ele falou, eu vou ser encontrado. Eles vão chegar até nós, antes que a gente atravesse. E o Senhor coloca atrás deles uma nuvem. E aí os egípcios não conseguem enxergar eles. Não conseguem chegar neles. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir aqueles que estão nos liderando. Porque coisas grandes Deus quer fazer.
Deus quer dar um novo caminho. Mas como vamos encontrar esse caminho indo à frente da nossa conta, por nossa própria conta? O caminho já ficou para trás. Quantas vezes você acelerou mais do que devia e passou da esquina, passou da rua? Puxa, passou, agora tem que dar uma volta, eu vou lá na frente, viro, pego a rua de lá, volto aqui. Nossa, gastei mais 15 minutos no trânsito para poder chegar no mesmo lugar. Ele diz, porquanto por este caminho nunca passaste. Deus queria dar para eles um caminho diferente. Nunca passaste. Sabe qual era o caminho que ele queria dar para eles? E abrir o Jordão. Você já viu alguma vez algum rio se abrir sozinho assim? Ele ia abrir o Jordão. Só que é interessante, porque quando ele fala que vai abrir o Jordão, ele manda que esses homens sacerdotes que estavam carregando a arca ponham o pé. E quando eles põem o pé no Jordão, a água para. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre autoridade espiritual. Deus dá autoridade espiritual para quem Ele quer dar. E por isso Ele colocou uma hierarquia e um posicionamento, para que isso não fique perdido no meio das pessoas com falácias, com coisas. Eu também tenho, eu também tenho. Não. Deus caracteriza. Quem vai carregar a arca são os sacerdotes. Eles têm que estar purificados, santificados. E quando eles puserem o pé no chão, a glória de Deus vai parar na água. Se você estiver vindo atrás do seu sacerdote, fazendo tudo que ele está te orientando, quando você precisar de um milagre, ele não vai fazer nem força. Porque quando ele colocar o pé nas águas que estão tirando a sua paz, a água vai passar e você vai passar em seco. Vai atravessar sem se molhar, ou seja, não vai te pegar, não vai te atrapalhar. Por isso que eu estou falando tantas vezes sobre comportamento, sobre obediência, porque a obediência está junto, ligada ao amor que você tem a Deus. Se você não tiver amor a Deus, você vai preferir fazer as coisas pelo meio natural, por aquilo que você conhece, pela faculdade que você fez, pelos amigos que te ensinaram. Mas as coisas de Deus são muito loucas. Você precisa conhecer a manifestação de Deus. Como vamos receber esse novo caminho se não estamos dispostos a obedecer e seguir fielmente o que está sendo proposto? Fielmente o que está sendo proposto. Quarto, santificar é se liberar. Diga, santificar é se liberar. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vocês se santificam hoje, porque o milagre vem amanhã. Quem precisa de um milagre? O Senhor vai te dar sinais amanhã, daquilo que você está ouvindo aqui hoje. Se você colocar em prática o que você está ouvindo, eu te garanto que amanhã você tem sinais dessas partes, das coisas que estão sendo declaradas. O seu comportamento. A santificação libera você para receber a realização dos propósitos de Deus. Diga, a santificação me libera para receber a realização dos propósitos de Deus. Tem gente que pergunta assim, mas Deus quer curar? Deus criou o homem para ser são. Ele não era para ter enfermidade. Ele não era para ter esses problemas. Então Deus queria o homem curado. Então Deus quer curar. Deus criou o relacionamento e o casamento para ser abençoado. Ele concebeu Adão, viu que ele estava sozinho e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como que diante dele. O que ela estava para fazer? Era para ela ser uma ajudadora e os dois juntos viverem bem. Então, Deus quer um casamento abençoado? Deus quer filhos abençoados? São frutos gerados no casamento. Ele disse, amai-vos e multiplicai-vos. Então, se você procurar a manifestação de Deus, você vai descobrir que Ele só quer o bem do ser humano. E Ele está pronto para se levantar ao teu favor, pronto para guerrear a tua causa, a tua guerra. Só que você precisa só estar disposto a tirar da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Ele diz, santifica hoje para receber um novo caminho amanhã. Santificar quer dizer restaurar a nossa vida espiritual, caráter, soma dos nossos comportamentos.
Santificar quer dizer restaurar nossa obediência à liderança. Santificar quer dizer restaurar nossa obediência a Deus e aos seus propósitos. Não é fazer o que achamos certo, é fazer o que Deus diz que é certo. É aí que está a mudança. Para errarmos menos, Deus nos deu líderes. Você só tem líderes, só teve Moisés, só teve cada um desses profetas, sacerdotes que estão na Bíblia, para que o povo não se perdesse. Só para isso. Não foi alguém tem que dominar o povo. Não. Deus levanta pastores, Deus levanta líderes de célula, Deus levanta para que o povo consiga achar o caminho. E se torne também o quê? Líderes. Possam aprender e fazer bem para as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas recebem o bem, mas não querem fazer bem para ninguém. Só querem encher. Aí depois de um tempo estão inchados. Porque não fazem, só recebem. E Deus nos deu a capacidade, ou a capacitação de recebermos, aprendermos e ensinarmos. Trabalharmos pelas vidas, abençoarmos as vidas. Deus só abre novos caminhos para aqueles que são fiéis aos princípios, aos líderes, à palavra, aquilo que está escrito na Bíblia. Não dá para abrir caminho novo para quem não quer andar no caminho de Deus. Ele diz: não dê pérola aos porcos. Não jogue fora a bênção. Então cuidado, busca isso. Quinto e último, Deus abre um novo caminho. E o Senhor disse a Josué, versículo 7: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, que certamente lançará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, jebuseus, perizeus, gigazeus, amorreus, todo aquele povo que estava na terra de Canaã. Eles iam ter que chegar lá e assumir aquela terra. Como tirar todos aqueles povos que estavam lá há tanto tempo, se eles não tivessem a ajuda de Deus? Jamais. Porque o povo de Israel não era um povo altamente armado. Quando ele fala do povo de Israel, fala de pessoas que, quando muito, usavam uma espada. Às vezes, muito poucas vezes, uma lança. Eles não tinham essa característica. E aí, de repente, nós olhamos para eles: como é que eles vão guerrear e vão tomar a terra? Então nós precisamos ficar atentos, porque Deus fala primeiro com os líderes. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele vai no líder, ele não quebra princípios. Segundo, e o líder estabelecido por Deus fala com os seus discípulos ou liderados. A autoridade da palavra recebida, da palavra constituída, agora pode ser utilizada. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Agora há uma transferência. E aí então a bênção se manifesta para todos. Disse mais Josué: nisto conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, certamente lançará diante de vós todos os seus inimigos. Vamos falar todos os nomes aí, né? Deus é fiel à sua palavra, Deus segue princípios, e nós seremos realmente transformados, abençoados, quando nós seguirmos os princípios de Deus. Porque o novo caminho abençoado estará sempre sujeito à santificação. Lembra? Santificação, purificação. Santificação é tirar tudo aquilo que separa você de Deus. Amém? Amém. Diga: tirar tudo que me separa de Deus é santificação. Não existe santificação, meu irmão, simplesmente como um método, porque cada um de nós tem um comportamento diferente. Tem gente que tem problemas com dinheiro, tem gente que tem problemas com álcool, tem gente que tem problemas com prostituição, tem gente com desobediência, tem gente com rebeldia. Cada um, mas a santificação é como se estabelecesse uma purificação, abrir mão das coisas que me distanciam de Deus, que fazem sombra entre eu e Deus. A santificação é a restauração de nossos comportamentos, e essa restauração nos levará para perto de Deus e debaixo de uma liderança sadia.
algo que vai nos fazer crescer. Nós vamos aprender ouvindo e vamos crescer. Você acha que foi fácil Josué junto com Moisés? Você imaginou o que ele não ouvia? Ô, puxa saco, ô chato, você vai ficar aí? Quando ele estava 40 dias no pé do monte, o que aconteceu? Moisés subiu, falou com Deus e recebeu as tábuas, os 10 mandamentos. De repente, lá de cima mesmo, Moisés começa a ouvir, Deus manda ele descer, porque estava havendo uma festa. Arão estava fazendo uma festa para um Deus pagão. Eles começaram a ir para cima de Arão e disseram para Arão: nos dá um Deus, porque esse homem sumiu, esse Moisés sumiu, nos dá um Deus. E aí estava Josué e estava Arão. Josué ficou no pé do monte, Arão voltou para o local lá, para a cidade, e fez o quê? Eu vou pedir algo para eles que eles não vão ter coragem de dar. Me dá os braceletes de ouro, que eu vou fazer um Deus para vocês. Mas quando as pessoas estão perdidas, elas estão perdidas, jogam fora o dinheiro, jogam fora a estrutura da casa, jogam fora tudo, pegaram tudo que eles tinham de ouro lá, deram para Arão, Arão derreteu e fez um bezerro. E quando Moisés desce, eles estavam adorando o bezerro de ouro. Um povo que foi tirado de dentro do Egito por Deus, depois daquelas pragas todas. Um povo que já estava andando ali pelo deserto, sendo abençoado por Deus, né? Comida caindo do céu, água saindo da rocha. E agora eles vão lá para Arão e pedem para ele fazer um Deus de ouro para eles adorarem. Arão não teve coragem de dizer para eles não. Josué continuou na posição dele. Josué não se movimentou, ficou na posição até que Moisés desce e encontra ele, e ele conta: eles estão cultuando. Isso é mundo. O mundo vai tentar arrancar você da posição, vai tentar tirar você de ser um cristão fiel dentro da sua igreja, de ser um liderado obediente, de ser alguém que não quer parte do pecado, de ser alguém que não quer andar na mentira, no engano, na prostituição, no álcool, e etc, etc, etc. De ser alguém que às vezes até vai ser tido como puxa-saco. Eu lembro uma época, no começo dessa igreja aqui, tinha um obreiro que tinha mania de pegar minha mala e levar. E um dia, um outro colaborador foi lá e falou para ele: você é muito puxa-saco de ficar carregando a mala do pastor. A pessoa, além de não fazer, ela luta para tirar quem está fazendo. Porque para mim, carregar mala, isso não faz diferença nenhuma. Porém, há uma bênção, porque a Bíblia diz assim: quem dá um copo de água fria a um profeta tem galardão de profeta. Então, quem faz um ato simples e objetivo como esse, de querer carregar os bens do seu líder, ele está tendo um galardão pelo seu comportamento, por aquilo que ele está fazendo. Mas sempre vai existir esse outro tipo de gente que de repente gostaria de estar mais próximo do líder, mas quando ele não consegue, ele vai tentar tirar quem está, vai tentar criar uma celeuma, uma ferida. Aprenda isso. Já vi gente falando assim: nossa, esse cara é quadrado, ele é bitolado, ele só fala de Deus, ele só vive Bíblia, ele só quer falar das coisas que vêm de Deus, que coisa chata, ele não fala disso, não fala daquilo. Irmão, fica frio. Deus está olhando para você. Todo o seu sacrifício de ser um cristão autêntico, de andar debaixo da palavra de Deus, não tem resposta de homens, de pessoas humanas, tem resposta de Deus. Porque Ele jamais vai deixar você fazer algo que honre a Ele e não responder a você. Acredite nisso. Hoje, ainda que o inimigo, o mundo queira fechar portas para você, Deus tem um caminho aberto para você passar. E o teu sinal vem amanhã. Em nome de Jesus Cristo,